E hoje no The House Talks nós vamos conversar com ela, que é uma empresária e que fez da motocicleta sua vida. Hoje a gente está recebendo aqui a Bruna Vladica. The House. Bruna, prazer em receber você. Muito obrigada. Muito prazer em pelo conhecê-la. convite. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu queria começar o nosso papo. Como é que você foi parar nesse mundo masculino e que passou a ser um mundo feminino na tua vida? Sim. Eu comecei trabalhando, isso já há mais de 12, 13 anos mais ou menos, com uma agência, né, de marketing promocional. E a agência fazia um dos grandes eventos de moto aqui no Sul, que era o Brasil Motorcycle Show. Então foi minha primeira experiência com moto, né, produzindo, organizando o evento. Eu sou formada em design gráfico, então eu cuidava da parte criativa. Não sabendo nada de moto, mas você tem as referências, né? Então foi nesse começo aí. E depois foi indo mais eventos, né? Criando mais coisas, conhecendo mais o mercado. Aí eu me vi como uma motociclista. Eu não tinha carta de moto. É isso que eu ia te perguntar, você não tinha ainda, Não, você não eu tirei pilotava. tarde, eu tirei com 28 anos, foi em 2018, entregando minha idade aqui, mas vai fazer o quê? E porque assim, foi uma paixão também, né, porque a moto, quem conhece Sim. um pouquinho desse universo sabe o quanto ele é apaixonante. E aí disso surgiram novos projetos, eu criei o Elas Pilotam, que é um movimento, que é meu espelho ali de crescimento nesse meio, não só como moto, né, mas como vida. E aí, de então, surgiram as concessionárias também que eu estou hoje. Então, há uns anos já que eu tô nesse mercado das motos. Bom, e como surgiu esse desejo, quer dizer, desse trabalho que você fez, quando você resolveu levar isso para um outro caminho, quer dizer, levar mais a sério isso e tornar realmente teu negócio... Sabe que é muito difícil, assim, sabe, colocar um marco para que isso, né, tivesse acontecido, porque... Antes da pandemia, a agência de eventos que eu tinha, né, tinha sócio, era uma agência que fazia mais eventos, não só de moto, corporativo, shows, gastronomia, enfim, né, tem essa histórico aí super legal. E a moto era um deles, né, então, claro que era o mais, assim, do coração, porque era muito emocionante de fazer também. Só que aí veio a pandemia. Eu acho que um pouquinho antes, quando eu criei o Elas Pilotam, sempre existiram mulheres nesse meio, sim, ele é um meio ainda masculino, né, mais masculino. Mas acho que as mulheres, elas estão cada vez comprando suas motos, né, tirando sua carta. Então você vê hoje na rua muita mulher andando de moto. Mas ele era, né, ainda mais masculino. Até os eventos eram pensados mais para os homens. E eu, mesmo não tendo a carta, eu sempre pensava, não, mas as mulheres estão aqui, né? Seja a garupa, uma mulher que gosta de vir. Então, quando eu criei o Elas Pilotam, foi uma virada de chave na minha vida pessoal. Também profissional, né? Mas acho que pessoal de olhar um mercado onde tinha essa lacuna para falar, opa, peraí, a gente tem espaço, né? Tem mulheres que trabalham nesse mercado. Não é só o andar de moto, né? Então, aí disso foi criando mais projetos com moto, até surgir a Royal, né? A Royal Enfield, que eu tenho as concessionárias aqui no Sul. A Elas Pilotam surgiu antes das concessionárias ou depois? Surgiu em 2018. Tá. A primeira loja da Royal aqui, que foi em Curitiba, foi em 2019. Mas eu tava com uns eventos ainda, né? Outros projetos, a internet. Nessa época você já pilotava ou não? Eu tirei, sim, eu era iniciante. Tá. E todo mundo que me vê, não só hoje, né, mas de uns anos atrás, acha, assim, que veio de família, que eu, né, pilotava quando eu era pequenininha. E não, eu sou a primeira da minha casa, assim. Então, meus pais que pegaram um gosto pela moto, entenderam que também é meu trabalho, então não podem proibir tudo. Eles vão... Tatuagem também, então assim, lá em casa eu sou a primeira desse rolê todo, assim.
Mas é muito interessante, né? Porque eu acho que quando você entende o mercado, a evolução, né? Hoje, pegando um pouco de dados também, a moto tá crescendo muito. Esse ano tá, assim, crescendo muito o percentual de vendas de moto, mais do que de carro. Não só no mercado feminino, você diz como, Não, como um todo. geral. O feminino também cresceu, tanto em compra de motocicleta, quanto tirar a carteira de moto, né? Você tem esse número? Quanto corresponde ao universo feminino? Eu não quero falar errado, tá? Mas assim, em dados, nos últimos anos, a gente teve um aumento de mais de 54% na carta de moto. Então, mulheres indo tirar a carta porque antes não era normal. Me corrija se eu estiver errado, mas eu sei que o número é grande, tá? Não tô com o dado atualizado de hoje. Tá. De venda de moto é bem grande também, é bem expressivo. Hoje, pegando no meu grupo, assim, a gente tem uma média ali de 28% a 30% público feminino bastante comprando moto. Bem significativo. Bastante. Tem muitos grupos, movimentos também, né, de mulheres que estão andando de moto. Há um tempo atrás, até muito legal, assim, né? Porque a gente tinha uma diferença. Eu vou estar sendo, né, bem geral aqui, mas tinha a alta cilindrada e a baixa cilindrada. Certo. Né? Então, o alta, né, pelo poder aquisitivo também, a gente via muita garupa. Até isso é fato, assim, né? Para comprar uma moto, muitos homens levavam suas esposas porque ela vai na garupa. Né? Então, ele queria a opinião dela. Então, a mulher sempre teve o seu poder na decisão de compra ali. Só que era um poder aquisitivo diferente, né, maior, ou era baixa cilindrada para uso de trabalho, né, e tudo mais. Então, o mercado, e eu sou muito feliz, assim, de ter, né, passado por essa experiência com a média cilindrada, não só a Royal, tá? Hoje, né, a Triumph tem também média, outras marcas estão vendo esse mercado. Com um valor também menor, uma moto que você fala, opa, não é tão difícil pilotar essa moto, né? Não é tão grande, pesada, porque tem isso, sim. Claro. E não só pra mulher, tá? Sim. Homens também. Claro, né? Você tem que ter ali um conhecimento, né, do próprio corpo para pilotar uma moto. Sim. Mas a média cilindrada enxergou, né, teve um novo público, né? Homens, mulheres mais novos que falaram, opa, eu queria ter um carro, mas o carro tá muito mais caro, então eu vou comprar uma moto. Então a gente vê essa mudança de mercado, assim, sabe? Então é muito legal, tanto a parte do empoderamento feminino, sim, porque as mulheres estão se vendo aptas eu posso pilotar minha moto. Sim. Mas também financeiramente falando, né? Então eu acho que isso contribuiu bastante, assim, pra mudar o mercado. E como é que surgiu pra você a oportunidade de você ter revendas de moto? Nossa, foi assim, também, oportunidades da vida, assim, sabe? Passou a estrela cadente, brincadeira. Mas eu tinha, né, o BMS, o evento de moto. Junto com o BMS, tinha uns projetos de moto. Então, o Elas Pilotam, né, era um deles que o mercado me viu como uma mulher motociclista. Além de, né, trabalhar com eventos, organizar eventos. Tinha o Muro da Morte, o Wall of Death. É uma atração centenária, assim, é muito legal. O que é, exatamente? É bem difícil de explicar, assim, porque é como se fosse um grande ofurô de madeira gigantesco, onde as motos, elas andam na parede da morte, assim, né? Então, é uma parede de 90 graus. Isso é centenário. Quando a gente desenvolveu, foi 2017, um projeto bem maluco, assim, sabe? Mas muito legal, que abriram portas também, né, pra nós. E uma das portas foi a própria Royal, que estava chegando no Brasil. Eu conheci eles em São Paulo, no Salão Duas Rodas, na época que, né, hoje também mudou os eventos. Mudaram, né, vários eventos. Sim. E eu conheci a marca quando eu vi, era uma marca nova no mercado, né? Então tinha uma Classic azulzinha, que eu lembro bem, que eu falei, nossa, que moto bonita. Eu não tinha carta ainda, tá? E aí eu, né, achei super legal, me apresentei, expliquei do muro, porque na Índia, a Royal hoje é indiana. Na Índia tem muros da morte, só que lá tudo é muito maluco, né? Então é gigante, assim, é uma coisa doideira. E os indianos falaram, não, a gente sabe o que é. E eu convidei eles para assistirem, né, o show lá, viram, acharam super legal. E daí começou uma aproximação, assim, da minha agência, né, com a Royal, para participar do evento. Não como concessionária. Só que como a gente tinha muito network, né, de grupos, de outras concessionárias,
A Royal perguntou, vocês conhecem? Quem tem interesse? A gente tá mapeando o mercado. Você tava no lugar certo na hora certa. Basicamente isso, assim, eu tenho outros sócios, né? Então, é um grupo, hoje somos em 4 pessoas. Né, um dos meus sócios, para você ter ideia, tem a Star News, né, que é a família dele, né, possui. Então a gente uniu forças ali do mercado para falar, opa, pera, mas acho que a gente pode pensar, por que não? Uma marca nova, né, diferente, né, o mercado, vamos entender. Acho que quem empreende tá sempre arriscando um pouquinho não, um pocão, assim, Sim. né? A gente tá sempre arriscando. Claro, né, mantendo seguro de certa forma. A pandemia, ninguém imaginava que, né, teria isso. Sim, com certeza. Mas aí deu certo, assim, e a Royal, ela tem uma crescente absurda no mercado. Eu fui a 3ª do Brasil. Hoje são mais de 50. Caramba. Né, e a gente tá falando aí de 7 anos, né? Você tem 2 lojas? Royal eu tenho 5. 5? Eu tenho 3 no Paraná, que é Curitiba, Londrina e Maringá, e no Rio Grande do Sul. Caramba. Porto Alegre e Caxias. E mercados diferentes, sim, assim, bem legais. Diferentes. Com uma expansão aí a caminho também. Hoje a gente tem a Ducati aqui em Curitiba. Então é legal, assim, sabe? É um grupo que a gente uniu essa força e essa vontade de realmente, né, agarrar o mercado, assim, e falar, tá mudando. Né, as coisas não são como antes. Então isso é bem legal, assim. A gente tem um time muito bem E você bom, acha assim. que pelo fato de ter uma mulher liderando a rede e tal, você acha que isso influencia, facilita a venda de motos para mulheres? Para mulher, eu acredito que sim. Eu tive um período nessa trajetória toda vamos pegar os 7 últimos anos, onde eu também tive uma voz na internet, né? Então, com a criação do Elas Pilotam, né? A internet estava também numa onda de crescimento, de influência e tudo mais. Eu fiz parte disso, então eu influenciei, sim, bastante pessoas. Eu fico muito feliz com isso. Nem era minha intenção, né? Foi algo bem orgânico que foi acontecendo. Eu tive grandes parceiros. Por isso até eu morei em São Paulo um período da vida. Mas eu acho que sim, influenciei. Porém, assim, eu acho que eu sempre gostei de trazer um equilíbrio de não é a mulher, né, pilotando, e aí todo mundo pergunta, assim, eu no começo, né, acho que quando eu atendia até na loja, tinha homens que me olhavam, mas você entende de moto? Eu falei, não, eu entendo, vamos conversar. Aí quebrava o gelo, sabe? Então, para homem e para mulher foi algo muito interessante, assim, de ver essa mudança e uma aceitação e respeito. E as mulheres, óbvio, né, falaram, opa, vou também, né, quero também isso. Você acha que ainda hoje tem muito preconceito? Tem. Tanto, Tem muito. Tanto no sentido de você, por exemplo, estar no comando de uma rede, quanto, por exemplo, das mulheres que querem ter suas próprias motos e não querem mais andar na garupa. Olha, tem, né? Eu dou risada, mas assim, é um problema que a gente enfrenta, né? É um sistema, assim mesmo. Então, eu acho que sim, as coisas estão melhorando, estão se tornando mais voz, né? A mulher tá com voz. E eu sempre falei assim, pra mim também, né? Eu me olhando, meu reflexo foi a questão da independência financeira. Porque, de fato, você consegue ter as suas coisas, né? Seja casa, carro, moto, viagens, estudos. Se você conseguir também ter a sua independência financeira. Claro que tem, né, muitas pessoas, né, que têm os seus parceiros de vida, família, mas é importante. Então eu sempre quis falar muito isso para que as mulheres se sentissem prontas, sabe, para falar, opa, eu posso guardar meu dinheirinho aqui, eu posso fazer um financiamento, eu não preciso do nome, né, do meu marido, da minha família, enfim. Isso é muito legal, tá? Só que, né, ainda tem muitos questionamentos para a mulher, né? Então, se a mulher já tem filho, mas você vai se arriscar? Se a mulher tem outros objetivos, mas aí você vai gastar dinheiro com isso? Mas você vai andar sozinha, você vai viajar sozinha? Sempre tem esses medos. Então, acho que tem muita mulher com medo ainda, sabe? Não conseguiu se enxergar a força que tem para conseguir fazer algo assim. Eu espero que, né, cada vez mais eu seja exemplo para isso. Claro que a gente também faz, né, assim, já viajei sozinha, mas também já tive um acidente, né, tem motos que eu falo, nossa, essa moto é muito alta, muito pesada, assim como para qualquer outra pessoa pode ser, né, uma moto alta, não precisa ser pesada. mulher na realidade, mas pode ser pesado para um homem também.
E eu vejo muito na Royal, assim, porque eu gosto das marcas de moto. Nossa, Harley, eu acho que, né, tem a Harley não adianta, né? É o coração de quem gosta de custom. Só que tinha muita mulher, ai, mas eu preciso ter uma Harley. Mas por que você precisa ter uma Harley? Ah, porque isso, meu marido, a minha família… Tá, mas hoje é Royal, né? Royal é a custom mais conhecida no Brasil. Você pode ter uma custom, né? Que é muito mais barata, é muito mais fácil de dirigir, né? Mais levinha. Então, assim, isso vai quebrando. E aí você quebra também aquela… o preconceito das pessoas, né? De tem que ser aquela marca. Não necessariamente, né? Eu acho que é andar de moto que é o legal. Então, sim, tem os preconceitos, não é fácil. No trânsito também, a gente vê muito, né, um pouco de medo também, né, do que pode acontecer. Ah, vai pilotar à noite, vai viajar sozinha, tem que pensar na segurança. Mas eu acho que as coisas estão caminhando para as mulheres se unirem e falar: opa, também temos força aqui, né? Então vamos seguir juntas. Mas existe sim um certo machismo ali ainda em toda, né, nas empresas, na rua, enfim, ainda tem. E que tipo de motociclista é você? Você é daquelas que usa no dia a dia para trabalhar, vai trabalhar de moto? Você é aquelas que viaja no final de semana? Quanto você realmente está em cima de uma moto? Olha, eu sou motociclista que trabalha com moto hoje. Mas assim, é muito doido, sabe? Porque eu já fui, né, pratiquei um esporte chamado flat track na terra. Track? O que é isso? É uma pista oval de terra plana, que a moto não tem o freio dianteiro. Então você usa só o aquela traseiro, que você faz a curva inclinada? Faz a curva. Sério? É tipo um drift de Mas moto. tem no Brasil isso? Tem em Sorocaba. É bem legal, assim, eu participei… Não, num começo, assim, digamos, né? Fui considerada, assim, a primeira mulher, né, a andar nesse esporte, que é um esporte pequeno. Hoje tá bem mais conhecido. Então, assim, é muito legal, né, assim, essa parte da moto. Antes viajava muito, testava motos. Eu testei, acho que todos os modelos de moto já. Só que quando você trabalha com aquilo que você ama, Sim. né? É trabalho. Sim. Então, as pessoas acham que eu ando de moto todo dia. Sim. Não, eu trabalho todo dia. Né? Todo dia eu tô vendo coisas relacionadas à moto. Mas eu sou aquela motociclista, assim… gosto de viajar, como eu disse, né? Tenho algumas histórias boas, assim, na minha vida. E o dia a dia, assim, né? Quando tá gostoso de andar de moto, não precisa carregar muita coisa. Mas eu acho que se for pra me considerar, eu posso ser a viajante, assim, sabe? E eu quero isso pra minha vida também, né? Futura, assim. Meus próximos anos, eu quero muito estar viajando de moto. Qual foi a viagem mais legal que você fez de moto? De moto… Olha, eu tenho duas, assim, que foi muito marcante, mas acho que sem dúvida foi… Eu tava na Europa e eu decidi ir sozinha. Eu não conhecia a Europa, aí eu peguei uma Triumph em Portugal, na Lisboa. E aí fiz Espanha, França e voltei. Eu fiz tipo um círculo, assim, sabe? Eu fiquei 8 dias viajando com a moto. Sozinha, assim, foi muito legal. Foi algo novo, assim, né, pra mim. Hoje, faria de novo bem… com mais experiência, né? Porque eu fiz várias cagadas naquela viagem. Tipo, várias. Podia ter dado muita merda. Não, várias, assim, várias. Isso, né, quem me conhece já há um tempo sabe. Eu coloquei diesel na moto. Nossa. No primeiro dia de viagem. Foi horrível, assim. Foi um monte de besteirinhas, mas também, né, países novos. Então, eu acho que eu ia mais equipada e preparada. Mas foi experiência. Mas foi uma virada de chave na minha vida. Eu me vi, assim, como… esse medo que a gente sente de eu posso, será que eu consigo? Eu, na estrada, eu falava, meu Deus, eu tô fazendo, sabe? Eu acho que ninguém nem acreditava, nem eu. Foi a viagem que foi mais marcante, foi assim, muito que você mais curtiu. Foi muito marcante, muito. Já viajei muito aqui no Brasil, assim, né? Sozinha, acompanhada, enfim, com amigas. E aí, mas teve uma outra que foi ano passado, 2025, que eu fiz com as minhas 3 melhores amigas. A gente tava no norte de Nova York, a gente desceu até quase a divisa com a Pensilvânia, nós 4. Aí a gente tava de Harley, foi super legal. E a gente foi para um evento lá nos Estados Unidos, que é só de mulheres, que se chama Babies Ride Out, que é um acampamento de mulheres motociclistas. Então a gente fez esse rolê entre amigas, assim, que também foi um marco, sabe? Que foi muito legal, assim.
Porque é isso, né? A moto, ela conecta pessoas. Então, assim, eu gosto muito de viajar sozinha, no meu ritmo. Mas quando você tá com pessoas que você tem uma conexão, aquilo é uma viagem, assim, pra vida, né? Então, foi muito gostoso. Essas duas foram bem marcantes, assim, pra mim. E como funciona a logística? Porque mulher, quando vai viajar, mulher geralmente leva uma mala maior, leva secador de cabelo, leva uma necessaire gigante. Tem muito com homem creme. que leva isso, eu imagino, tá? Eu imagino. Eu tô sendo preconceituoso agora. Mas, via de regra, as mulheres, né, precisam de mais espaço, porque elas são mais vaidosas, geralmente. Sim. Tem questão de roupa, mais troca de roupa, mais tudo isso. Aí como é que você faz uma viagem grande pra viajar de moto que você não tem esse espaço todo? Olha que loucura, né? Porque assim, eu entendo, óbvio, né? Mas não é à toa que as motos de viagem sempre têm os seus alforjes grandes, bagageiros grandes. Mas porque homem também leva bastante coisa, né? Então, assim, além dos acessórios que acabam nem ocupando muito espaço, se você for pensar, o que mais ocupa, assim, né? Equipamento de proteção, calçado, coisas que você vai conseguir usar na viagem, né? Seja para andar de moto ou para estar num lugar que você precisa ir num restaurante, sair, enfim. Sim. Então, acho que os dois têm esses desafios, sabe? Eu vou ser bem sincera, tá sem preconceitos aqui, mas eu conheço muito homem mais vaidoso que mulher. Sério? Bem mais. E assim, eu aprendi, como eu tive um período na minha vida que eu viajava muito, de avião mesmo, né? Então, mala pequena, vai e volta, né? Muito tempo indo pra São Paulo. Eu tinha, assim, 2 malas em casa, né? Pequenas, de mão, assim, que eu trocava. E você aprende a otimizar espaço e roupas. Sim. Claro, depende da vaidade de cada um, né? Depende do estilo de cada um. E também a circunstância também, né? Exatamente. Então, assim, sapato, eu vou usar talvez a bota que eu vou pilotar lá, eu vou estar à noite com ela, sabe? Porque eu tento otimizar. Então, depende muito qual é a tua intenção de viagem, né? Quando eu fui pra Europa, por exemplo, levei, né, lógico, roupas e tudo mais, eu fui comprando coisas. Então, a bagageira foi falei, meu Deus, como é que eu vou levar tudo isso? Foi ficando grande, né? Haja elástico, assim, pra amarrar. Mas vai depender muito disso. E eu acho que, pra moto, né, independente pra onde você vai e tudo mais, hoje existe muita relatos, né, e trocas de experiência, né? Do que levar, clima, pra você não exagerar ou errar também, né? Então, acho que isso é tranquilo, tá? E tem muitas marcas que fazem bons equipamentos também, né? De mochila, saco, prova d'água. Então, isso é legal. Bacana. Não precisa levar necessariamente. Ou então, se você usa um secador, reserva um hotel com secador de cabelo. Ó, a primeira dica, né? Você não precisa, você pode. Existe hotel com secador. Sim, sim. Com certeza. E você falou da viagem que te marcou positivamente. Você teve alguma viagem que foi um perrengue, assim, que você se arrependeu de ter feito? Eu tô pensando aqui. Assim, eu tive Não, assim, eu acho que eu tive 2 viagens. A minha primeira viagem de moto, que foi onde ia ser tudo ou nada, assim, ou ia continuar pilotando ou eu ia parar. Eu fui pra São Paulo, também Curitiba, São Paulo. A ida foi incrível. A minha primeira moto foi uma Triumph, uma Street Twin. Então, por menor, né, clássica que ela seja, ela é potente, né? 900 cilindradas é potente. Eu fui muito bem, eu não tinha um capacete decente pra estrada, porque você vai na loucura, assim, né? Todo um equipamento meio fraco demais. Tava muito empolgada lá. Foi, inclusive, a primeira vez que eu pilotei uma moto em Interlagos, na pista de Interlagos. Foi uma Ducati, por sinal. Eu fui pra um evento lá. Moto rápida. 2019 isso, se não me engano. Só que aí na volta, né, você tá na euforia de, nossa, agora eu sei pilotar moto. Não, né? Porque, assim, você tem que ter experiência. Com certeza. E eu gosto também de falar muito, assim, pra, né, amigas, amigos, clientes, de fazer curso de moto, curso de pilotagem, porque você sempre vai aprender algo novo. Sim. Seja o on-road, né, em asfalto, estrada, ou de off, quem gosta. E na volta, São Paulo, Curitiba, nossa, hoje eu faço super rápido esse trajeto, que né, você também experiência. Sim. Eu peguei chuva de São Paulo até Curitiba e, assim, tudo aconteceu. Assim, a minha viseira do capacete estourou. Tava uma chuva absurda, um frio absurdo. Eu acho que eu fiz aquela viagem, assim, parando numas 10 horas, mais ou menos.
chorando, assim. Eu cheguei em casa roxa de frio, porque eu não tava com Sim, capa de com chuva. roupa Não, eu apropriada. tava totalmente errada. Aham. E aí teve uma hora, passando de Registro, né, que é o meio do caminho, eu falei, eu preciso parar, eu não vou aguentar. Não, eu tava com mais uma pessoa, eu falei, vamos aguentar, vamos. Eu falei, não, mas eu não vou aguentar, vai ficar noite. Aí ferrou. Aí caminhão, então foi bem traumatizante, assim. Mas depois disso eu pensei, eu preciso comprar bons equipamentos. Sim. Isso tem que ter. E fazer cursos, né, o quanto eu conseguir. Não precisa também sair fazendo milhões de cursos. Mas se interessar pela experiência de pilotar moto. Aham. E a segunda, eu acho que foi… Eu tava vindo de Belo Horizonte, tava BH, São Paulo também, pela Fernão Dias, que é uma estrada muito ruim, assim, no Brasil. E eu tava com uma moto grande, uma Harley grandona. Então, assim, era muito caminhão, eu fiquei um pouco assustada, sabe? Eu falei, nossa, meu Deus, não tá sendo fácil essa viagem. Acho que nesse ponto, assim, que também você tem que estar preparada, sabendo a moto, que eu tava testando aquela moto. A moto de teste, né? Porque você tá na estrada. Então, qualquer coisinha ali, você pode se desviar, né, do Sim. teu caminho. Sim. Mas acho que foi isso, assim. De resto, foram experiências bem legais, Boas. assim. Aham. Chuva, enfim, perrengue, Sim, mas até frio. isso, né? Acho que é legal pra quem curte esse universo. Sim, É bacana você sim. viajar em situações diferentes, né? Você Total, viajar com total. sol, com dia maravilhoso, você viajar com chuva, ter um pouco de perrengue, tá? Tudo isso Corredor deixa… também, né? Perigoso. Então, assim, tem os perrengues que você tem que aprender. Aham. E a moto, você já andou de moto, né? Então, eu sempre falo, assim… você tem que estar atento em dobro, assim. Sim. Não adianta você sair xingando os carros que estão no celular. Ele não vai te ver. E se ele te ver, ele vai te derrubar. Então, você tem que ficar muito esperto. Você aprende também, né? A ficar ligado, assim, sabe? Ponto de atenção, assim, maior. Isso é importante também. Você teve recentemente um acidente, né? Ai, tive. Conta um pouquinho como é que foi isso. Olha, eu achei que eu ia passar ilesa nessa vida, sem acidentes sérios de moto, mas não. Eu já caí outras vezes no flat, né? Quando eu treinava e participava, caía, né? Então, caía, levantava. Só que eu tava sempre equipada, lógico. Equipada e na pista, né? Já tive torções, assim, mas sempre, né? Bola pra frente. Caí parada. Quem nunca, né? Caiu parada. Então, eu tava super tranquilo, assim, nunca tive um acidente sério. E aí, há 4 meses, mais ou menos, eu tive um acidente aqui em Curitiba. Com a minha moto, que é o meu xodó, que é a Pikachu, o nome dela. É uma moto custom. Que moto é? É uma Classic 500 da Royal, Mas ela é toda customizada. Então, o estilo dela é diferente, enfim. E ela não é uma moto de velocidade, né? A Classic 500, ela é monocilíndrica, então ela é mais ela faz barulho, mas não é veloz. Só que, infelizmente, né, na Carlos de Carvalho, enfim, aqui próximo, um carro me fechou. Eu não lembro do acidente, né? Eu tenho as testemunhas que me socorreram. Me fechou, enfim, caí. E aí eu tive um erro que eu abotoei só o capacete. Ele era fechado, só que eu só abotoei porque eu tava perto de casa, que é o grande erro. Nunca fiz isso, foi a primeira vez, assim. O fato de Que eu estar sempre me perto, cuidei. já tô chegando. Eu sempre… Luva é uma coisa que eu nem sempre tô de luva, mas assim, capacete sempre… Eu nunca gostei de capacete aberto, então sempre fechado e sempre prendendo. E esse eu falei, tô em casa, só abotoei. E aí na hora que eu caí, o capacete voou. Com certeza, não segura, né, só o botão. E aí eu batia muito forte a cabeça, né? Então eu bati a parte da frente e atrás. Levei ponto, quebrei o nariz, enfim, levei ponto. Só que desmaiei na hora, enfim, né? E saiu muito sangue. Foi muito feio, assim. As pessoas acharam que eu realmente tinha sofrido algo pior. Né? Não que não foi pior, porque eu acordei no dia seguinte na UTI, assim, sabe? Então foi meio complicado, porque a cabeça, né, é uma coisa séria. Claro. E foi difícil, assim, não foi fácil. Assim, né, o Brasil inteiro acho que soube do meu acidente, porque as pessoas falam, né, por grupos. Sim. Então, tinha grupos de oração, mas também tinha… Bruna, você está desfigurada. Bruna, você está em coma. Bruna, você teve convulsão. Bruna, o que está acontecendo? E eu não conseguia responder, né? Eu tava bem off, assim, né? Porque o corpo sentiu muito. Claro. Você chegou a pensar em parar de pilotar moto? Não cheguei, assim… Primeiro que eu não lembro do meu acidente. Assim, eu não lembro de nada. Só no dia seguinte, que eu acordei e não sabia onde eu tava, porque eu tava na UTI.
Eu não andei ainda de moto, mas eu acho que não, sabe? É uma coisa… Você não andou depois do acidente? Eu não andei, mas é por falta de tempo, Sim, olha que loucura. Tá envolvida com as coisas, com os negócios. Aí, eu não sei se eu posso falar, mas… enfim, né? As pessoas… A vida é aberta, assim, né? Eu tenho uma Ranger 96. É minha paixão também, né? E aí, assim, eu fiquei quase 2 meses com muita tontura, né, e tal, porque eu bati forte a cabeça. Sim. Então, eu nem podia, né, eu tava com o nariz ainda muito inchado e tal, não podia nem pilotar, colocar capacete e nem dirigir, porque a tontura tava pegando. E aí, quando o médico falou, olha, você já tá melhor. Eu falei, não, eu já dirigi dele, você não pode dirigir ainda. Eu falei, não, mas tô indo devagar. Aí ele falou, não, tá, mas agora você tá bem mesmo, os exames tudo bom, né, e tal, pode dirigir o carro, tudo bem. Aí eu voltei a dirigir minha Ranger, né? Só que é um carro antigo, né, assim, 96, Sim. Então é diferenciada, Sim. né, e eu gosto muito de dirigir ela. Aí minha mãe até falou, filhinha, você não tava com medo não de dirigir? Você tá dirigindo do jeito que você parece que nem sofreu um acidente? Eu falei, mãe, mas é que, né, é gostoso, é uma emoção ali. Aí ela disse, eu não sei se eu quero que você volte a andar de moto. Eu falei, calma, mãe, vai dar certo. Agora eu vou aprender sempre o capacete, certo? Ela te apoiou, assim, quando você entrou nesse universo? A minha mãe, sim. É? A minha mãe, sim, sempre me apoiou. Aham. Tem os medos, mas ela sempre falou que ela se via… Eu sou a filha do meio. Ela se via em mim. Né, porque ela teve, né, assim, outra geração também Sim. e tal. Então ela sempre me apoiou. Meu pai, mais ou menos, né? No começo ele tinha muito medo. Mas depois ele também quis tirar a carta dele. Então Entrou nesse mundo também. Ele tá no processo de entrar. Você já fez viagem de moto com ele? Não, ainda não, acredita. Mas eu quero muito fazer. Vai ser uma experiência bacana, né? Vai muito, assim. Nossa, isso vai ser muito legal. Com a minha mãe também. Então, como eu trabalho com isso, e eles entendem hoje, né, o meu trabalho… meu pai, ele me manda todo dia vídeos sobre moto, sobre números de moto, venda de moto, dicas de moto. Eu falo, pai, você nem tá andando de moto, você fica me mandando, é bem bonitinho. Mas assim, acho que hoje todo mundo entendeu. Só cuidado mesmo, né? Confesso que, acho que eu não tenho filho. Se eu tivesse filho, eu ia ficar um pouquinho receosa. E falar assim, olha… Vamos fazer cursos de pilotagem. Não é assim, sabe? Não vai pegar a moto e sair, porque a moto é perigosa. Sim, querendo ou não, tem que respeitar, né? Você tem que tá atento e tal, tem que levar a sério, realmente. Não, total. Tem bastante acidente sério. Ô, Bruna, assim. E do ponto de vista empresarial, né? Qual foi o maior desafio que você passou nesse período, assim, de empresária desse segmento? Ser mulher. Sério? Eu acho que foi um desafio, mas que eu não gostaria de nascer homem na próxima vida. Não gostaria? Não quero, quero ser sempre mulher. Não, eu acho que ser mulher, porque… E jovem também, né? Então, você tem que provar muitas coisas no mercado. E isso geral falando, tá? Então, você tem que provar o teu conhecimento, o teu estudo… você tem que estar muito… Hoje mesmo eu até postei assim, né? Que você… Isso para qualquer, né? Pessoas que estão empreendendo, enfim, tem na vida negócios. Você não pode se permitir sangrar no meio de tubarões. E o mercado, ele é assim. Então, eu acho que ser mulher, como é um mercado também mais masculino… Né, a maioria dos homens, né, das empresas tem homens como na diretoria… Então, a mulher também passa por um período difícil de provação, assim, sabe? Para falar, eu sou capaz, né? Seja para um cliente duvidando se você sabe ou não de moto, seja para funcionário também que fala, não, mas eu prefiro o diretor tal. Não, então você mostrar o que você é. E isso eu acho que vale para a vida, né? Assim, eu sempre gostei muito de ter conhecimento, assim, não sou a pessoa, estudiosa, leio 1000 livros no ano, gostaria, mas a cabeça acelerada também não deixa. Mas eu acho que você buscar conhecimento, sabe, você consegue, na prática, ganhar o respeito, sem se impor o tempo inteiro, mas a mulher precisa um pouco disso. Então, acho que foi isso, assim, sabe, uma maior dificuldade. Mas é legal também. E você se inspirou em alguma mulher? Assim, tem alguma mulher que você tem uma grande admiração, que você diz, não, pô, eu tinha tal pessoa como referência? Minha mãe, que olha, que é dona de casa. Mas eu acho que, eu entendo sua pergunta, né? Que tem, obviamente, empresárias, mulheres incríveis no mercado como um todo.
seja na parte de jornalistas, por exemplo, empresárias mesmo. Até hoje na política a gente vê mais mulheres falando também. Então, assim, eu tenho muitas mulheres como referência. Mas eu sempre gosto de trazer quem tá perto, né? Porque aí você consegue ter uma troca maior. Então, a minha mãe, com certeza, é minha inspiração de força e coragem, assim, pra tudo que eu quero. Minha irmã também, que somos bem diferentes, assim, de objetivos de vida. Ela não tá no teu segmento? Não, minha irmã é engenheira, tem 2 filhos lindos, então é diferente, assim, eu sou a madrinha deles. Só que a gente tem uma troca de muito genuína, assim, sabe? De força. E aí, óbvio, né, assim, eu tenho uma equipe feminina maravilhosa. Hoje, quase 40% do meu grupo, né, do grupo Remotor, são feitos por mulheres na parte administrativa, vendas, mecânica. Então, isso é muito legal. Amigas. Então, é tão difícil pegar alguém, né, famoso, né, uma cantora ou sei lá. Mas eu acho que eu tenho uma rede feminina muito forte perto de mim, né? Desde a minha psicóloga, desde a minha advogada. Então, eu acho que isso é tão maravilhoso que cada uma traz um pouquinho da sua vivência e sua experiência que eu levo pra mim, sabe? Então, acho que é um pouco disso, assim. Gosto de ler muitos livros de mulheres, filmes dirigidos por mulheres. Porque tem histórias reais, né? Então, é difícil nomear uma pessoa. Então, vou deixar minha mãe como meu foco aqui. E você acha que você hoje inspira muitas mulheres? Acredito que sim. É difícil, assim, né? Porque quando você tem essa parte da internet hoje em dia, né? Que tem como mensurar mais, então fica um pouco mais fácil, né? Então, o Elas Pilotam, né? Ele tem Instagram, site, enfim, mas já teve momentos, né, de auge do Elas, que é um movimento que eu fiz por amor meu, assim, sabe, por aquilo. Então, sim, eu tenho relatos do Brasil inteiro, até outros lugares do mundo, assim, que é muito legal, sabe, de outras mulheres. E não só o pilotar moto, mas eu tenho um slogan que é o pilote sua vida. Porque o pilotar, ele é um meio ali, né? Claro que a moto, faça chuva, faça sol, você tá numa moto é mais difícil do que tá num carro, né? Mas o pilotar a vida é você escolher caminhos e ter pessoas que vão te agregar nas suas escolhas, mas que você saiba que, assim, eu me responsabilizo pela minha escolha. Eu tô pilotando a minha vida, né, sabendo que tudo que eu posso fazer pode ser bom ou ruim pra mim, pros outros, mas, assim, você ter essa força, assim, sabe? Então, acho que eu tenho muitas mulheres que me mandam relatos, que eu sou feliz com isso, assim, demais. Que legal. E você é uma pessoa que interage muito na rede Muito. social? Você alimenta isso, assim? Sim, eu tive fases, sendo bem sincera, assim. Eu tive o auge ali, né, de uns anos atrás, que foi muito legal. Acho que daí também outras mulheres se inspiraram em fazer os conteúdos no meio automotivo. E outros também, né, porque acho que a internet hoje é uma coisa que nunca mais vai voltar pra trás, né? Assim, voltar pra trás é ótimo. Mas, assim, só tem que aumentar, né? Ainda mais com inteligência artificial. Então, tem muita coisa acontecendo. Então, eu usei bastante, mas os 2 últimos anos, eu acho que pela maturidade, pelos meus objetivos pessoais, eu fui saindo um pouquinho da parte de publicidade, né? Tá ali o tempo inteiro gerando conteúdo pra viver meu lifestyle, né? Então, focar também em outros estudos, porque nos últimos anos eu tô me aprofundando mais em RH e qualidade para as minhas empresas, então eu preciso estudar. Então, essas coisas, sim, sabe? Eu acho que é legal, assim, já tive, gosto de estar ali sempre atenta, mas admiro quem trabalha com isso, porque é um mercado, né, com bastante concorrência. Sim. Difícil, assim, né? Mas acho que a internet tem que ser bem usada. E eu sempre falo, assim, né? Eu acho que as pessoas têm que saber quem estão seguindo, né? Ou se inspirando, tendo referência, porque hoje todo mundo tá falando, Sim. né? Então é meio perigoso A também. internet deu voz pra tudo, né? Nem fale. Nossa, Tudo de bom e tudo de tudo ruim. de ruim, exato. Você é uma pessoa inquieta? Muito. Nossa, minha mente é totalmente inquieta. Ainda bem. Vão achar que eu sou maluca aqui, mas eu não tenho medo de falar que eu falo isso na minha internet. Sim. Porque, assim, eu faço psicanálise há mais de 6 anos, semanalmente, né? Assim, se não fosse isso, acho que ia dormir pior.
Só que eu também tive um momento de muito estresse, porque, né, enfim, é difícil esses projetos e mil coisas acontecendo, que eu cheguei pra minha psicóloga e falei assim: eu não estou conseguindo mais sozinha, eu preciso tomar um remédio, não tá dando certo, eu preciso de um psiquiatra. Falando isso parece uma maluca, né? Dela bem assim, Bruna, de fato, assim, é uma mente muito inquieta, né? Então, muitas coisas. Aí, claro, tem a minha personalidade, meu jeito, né? Minhas vivências. E aí, eu tomo um ansiolítico bem tranquilinho, assim, né? Uma sertralininha boa. Mas, assim, acho que são momentos que você tem que aceitar. Porque eu sempre defendi muito que a cabeça, as pessoas, elas descartam, assim, o cuidado com a cabeça. Né? Então, se eu tenho um problema no estômago, eu vou lá e vou tratar o meu problema no estômago. E assim vai, né? No coração e tal. A cabeça, não, mas imagina, vou falar que eu sou maluco? Sim. Todo mundo é um pouco maluco, Com eu certeza. acho, tá? Ao meu ver. Mas eu sou bem inquieta, assim. Então, eu busco recursos pra cuidar da minha saúde mental, pra conseguir equilibrar, sabe? O que eu quero ou não fazer, sonhos, objetivos. Senão é complicado. Mas ao mesmo tempo, você é agitada, inquieta, mas ao mesmo tempo você parece uma pessoa bem resolvida e bem equilibrada, é o psiquiatra, não? meu filho. Olha aí. Brincadeira. Não me cancele, Depois eu não sou maluca. Depois Mas- em vez de deixar o teu contato aí, teu arroba, deixa o arroba do terapeuta. Eu deixo do meu terapeuta pessoal. Não, mas assim, acho que é tão legal, né? Porque eu falo isso até pra quem trabalha comigo, todo mundo, assim, sabe? Não é forçar as pessoas a cuidarem. Você não precisa estar fazendo uma sessão de terapia ou tomando remédio ou sei lá o quê. Mas você se preocupar em ser boa pra você, sabe? Cuidar da sua cabeça, porque assim, quem mais convive com você é a tua própria cabeça. E você, né, vamos entrar numa sessão de análise aqui, mas todo mundo tem muitas vozes, né? Vozes boas e vozes sabotadoras. Quantas vezes que talvez, né, vamos lá, você acorda com algum problema, tem que fazer, aí você fala, nossa, por que eu tô pensando nisso? Sim. Poderia estar pensando em algo melhor, ou você vai dormir, né? Seja parte boa ou ruim. Então, eu acho que você saber controlar, né, os teus sentimentos, as tuas emoções, é impossível você ter um autocontrole absoluto. Porque todo dia você tá no mundo, né? Então vão acontecer situações de outras pessoas que vão interferir na tua vida. Então, como que você vai lidar com aquilo? E eu acho que você tendo ajuda de profissionais, quando você tem muitas pessoas, né, muitas decisões para tomar, ajuda muito para você não se perder. Eu brinco muito, assim, que eu queria colocar as minhas receitas e as minhas sessões na empresa para pagar, porque... Mas eu estimulo também, sabe? A gente sempre faz grupos, né, de conversa, em funcionários mesmo de saúde, assim, sabe? Cuidar. Então, eu acho que é por isso, sabendo que a cabeça, ela é tua amiga e tua inimiga ali também, né? O tempo inteiro. Então, acho que é por isso que eu sou mais calma. E você é uma mulher bonita, Obrigada. bem-sucedida, né? E pelo teu estilo né? Além de ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente, você pilotar moto, viajar, você acha que isso atrai os homens ou afasta os homens? Ambos. Você acha que eles não têm medo, talvez? Não, eu acho que os dois. É muito doido isso, né? Porque eu entendo, assim, as questões, não só a aparência, tá? Mas vamos falar mulher e homem, assim. Eu acho que tem um pouco de... Quando a mulher é independente, né? Nem vou falar bem sucedida, porque o sucesso, né? Vamos lá, vamos falar de independência. Ele é muito admirado pelas pessoas, né? Então, nossa, que legal, você faz isso, você faz aquilo, mas ninguém sabe, né, o que é a vida real. Com certeza. Né? Então, como é que eu consegui chegar, né? Horas, tempos de estudo, sacrifícios, Com e certeza. até o próprio investimento, dinheiro. Sim, riscos. Gastar com psicólogo, psiquiatra, mas isso é verdade, né? Sim, Então, sem assim, dúvida. tem muitas coisas. E aí, quando a pessoa tem aquela admiração, eu sempre fico um pouco assustada. Seja qualquer, não só relacionamento afetivo, né? Sim. Amizades, família, enfim. Mas tem aquela admiração, coloca no pedestal. Eu odeio isso. E aí, quando tá convivendo,
começa a criar um conflito. Porque, né, não é aquilo. Ver quem é a pessoa real, né? Exato. E assim, primeiro que você projeta uma coisa, aí depois você quer aquilo também, aí você cria uma concorrência com aquilo. Então é bem ruim, assim, sabe? Eu já tive algumas experiências ruins nesse sentido. Que infelizmente, né, o que eu posso sempre falar pra qualquer pessoa, né? Busque você ir atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos, né? Que é aquilo, o sucesso pra mim é uma coisa, pra você é outra. Claro. Mas vai atrás do que você quer. Então, eu acho que sim, atrai e também, né, assim, as pessoas não gostam. Não só homem, como mulheres também, tá? Então, assim, tem muitas mulheres. Eu falei, gente, eu acho que eu mais recebo pedido de casamento de mulher, assim, no meu Instagram do que de homem. Porque eu acho que elas me veem como, né, assim, da moto e tal. E aí, enfim, eu falo, não, gente, assim, é os dois. É muito engraçado isso. Mas eu acho que tem esses dois lados, sabe? A admiração e depois fala, opa, pera, ela me assustou. Mas é difícil, tá? Mas acho que tem pessoas certas, assim. Eu tenho encontrei a pessoa certa, então acho que consegue me entender, eu entendo ele. E a gente tem uma troca muito legal, assim, sabe? Porque não é fácil. Sim. Né? Não é nem só o bonita, bem-sucedida, que trabalha independente. É a minha correria, né? É o jeito que eu cuido da minha família. Então, assim, essas minhas viagens que eu quero fazer. Sim. Então, acho que essas coisas têm que ter um respeito, assim, sabe? Então, acho que, não sei se eu te respondi Sim, certo, totalmente, mas totalmente. acho que é isso. E o que te motiva, assim? Quando você olha pra frente, você fala, sabe, aquela coisa que você… Quem que você se enxerga daqui a pouco, assim? O que te motiva pra chegar lá? Olha, essa pergunta é a Bruna sabotadora, que sempre fica todo dia. Mas o que você vai… Eu acho assim, o que eu hoje me vejo é como uma mulher que criou, né, a sua vida, tem os seus negócios, os seus meios ali, né? Eu sou muito feliz em dar trabalhos, assim, né? Incentivar as pessoas. Mas eu quero cada vez mais que as pessoas, e eu também me veja no espelho, com esse pilote sua vida, como a minha filosofia mesmo, Muito legal sabe? isso. Então, é me olhar, seja daqui 5, 10, 15, 20 anos, como uma bem-sucedida dentro do que eu escolhi, né? Então, como eu quero morar, onde eu quero estar, viagens que eu quero fazer, pessoas que eu quero incentivar a serem melhores, né? No sentido do cuidado com si mesmo. É difícil, assim, sabe? Ter um único objetivo, assim, quando você tem vários projetos, né? O que eu vou fazer? Como é que eu quero ser vista? Então, cada vez mais, eu acho que pode ser a mulher inquieta, mas também a que sabe bem, né, da vida que ela tem, assim, sabe? Pra levar adiante e ser exemplo disso. Acho que é isso, assim. Muito legal. Uma filosofia de vida, vai. Sim. E pra gente encerrar, já que nós estamos falando muito de mulher, né? Pra gente encerrar, que mensagem você gostaria de deixar, assim, pra aquela mulher, pra Bruna de alguns anos atrás, que estava começando a empreender e que tinha todos os medos e que, enfim, que se desafiou? Que mensagem você tem para deixar para essa mulherada, ou até mesmo para aquelas que têm vontade de até pilotar uma moto e tem todos os questionamentos, se eu posso, se isso? Que mensagem você pode deixar para essas mulheres? Olha, eu acho que a principal mensagem é você conhecer a tua consciência. Porque o que mais a gente se pega nessa sabotagem que acontece em todas as fases da vida é a gente deixar se levar pela intenção dos outros, né? O que os outros esperam de você, a expectativa alheia. Então, cria sua consciência de quem você é, o que você quer. Você quer ter uma moto? Você quer ser, sei lá, uma empresária, né, bem-sucedida? Você quer viajar o mundo? Você quer ser mãe? Não importa. Mas cria a tua consciência, o teu gosto, para que você crie planos para que aquilo dê certo. Porque aí o caminho, ele vai entrelaçando pessoas com essa mesma consciência, sabe? E respeito. Claro que a gente tem todos os dias pessoas novas, boas e ruins nas nossas vidas. Surpresas, né? Então, quando você sabe quem é você, o que você quer, você não deixa ninguém atrapalhar. Aprendi isso na prática, ainda aprendo sempre. Nossa, acho que até quando a gente, né, o último dia de vida, Sim. assim, vai ficar aprendendo. Sim. Mas eu acho que isso, assim, eu quero ter consciência de quem eu sou.
sem ir pela onda dos outros. E assim, a moto também tem isso, né? Eu já vi muitas mulheres e homens também indo. Mas é porque o meu amigo. Mas é porque meu grupo. Mas é você que quer isso? Você tá se sentindo seguro pra ter isso? Pra fazer essa viagem? Então, isso é legal. E mulher é a mesma coisa, né? Então, acho que é a consciência de quem você é, assim. Muito legal. É desafiador, tá? Psicólogo, gente. Não, depois nós vamos deixar aqui, nós vamos deixar o contato do terapeuta aqui da Bruna. Os meus seguidores sabem bem, conhecem a minha terapeuta. Eu acho que quem tá mais próximo, óbvio, sabe até o dia da minha análise. Porque sempre na minha análise eu trago reflexões. No dia da consulta você volta cheio de reflexões, Muito bom, Bruna. Sempre. Muito obrigado pela tua presença aqui no The House Talks. Foi muito legal o papo com você. Muito obrigado pela tua presença, eu que agradeço, gente, agradeço. E quero agradecer também os nossos apoiadores, né? A Cell Shop. Você que está em Foz do Iguaçu, vai fazer umas comprinhas no Paraguai, não deixa de visitar a Cell Shop. Você conhece, Bruna? Conheço, até Loja falar, incrível. Tem um desconto lá. Com certeza. Eu tô querendo trocar meu computador, então, olha lá. Pronto, quando você for na Cell Shop, você procura o Jorbel. Procura o Jorbel. Jorbel, O Jorbel, o dono da Cell Shop. Jura? É um cara incrível. Tá. Ele atende todos com muito carinho. Sabe quando o cara é apaixonado, que nem você é apaixonada pelo que você faz? Ele é apaixonado pelo que faz. Jorbel, faz tudo muito bem feito. A Cell Shop é uma loja de departamentos incrível, tem de tudo. Conheço, é muito conhecida. E eles... lá tem que saber onde compra, né? Sim, então, com certeza. Então. E a Cell Shop também, o Jorbel, tem uma marca que é inclusive as iniciais do nome dele, Jorbel Grebler. É uma marca que é a Jog, que tem desde fones de ouvido, eletrônicos, equipamentos de som, eletrodomésticos lá, e aqui no Brasil também, que é a jog.com.br. Então, se você quiser saber um pouco mais, nós vamos falar muito de Jog aqui, vamos ter equipamentos e tal. Que legal! Nossa, mas é um super, super. Umas coisas, olha aí, vou falar com ele. Com certeza, verdade, procura o Jorbel lá e diz que você esteve aqui no The House Talks. Boa, vou fazer que ele vai, Jorbel, com certeza vai te atender muito bem. Boa. Como atende todos os clientes que vão lá. Tá bom? E eu espero que vocês tenham curtido tanto esse papo quanto eu curti. Foi muito legal. E não deixe de seguir também. Como é que é teu @? O meu é Bruna Vladica. Bruna Vladica. Coloca Bruna WLA, vai ser a primeira que vai aparecer. Bruna WLA. Bruna Vladica. Vladica, sou eu mesma. E não deixe de seguir também o The House Talks, que é muito importante para nós, que você se inscreva. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os amigos e tal, com as amigas. Né? Isso. E quem quiser saber mais a respeito da Bruna, então, e dos empreendimentos dela, @BrunaWLA. Vai aparecer Vladica. Já vai aparecer eu lá. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, Bruna. Demais, muito obrigado. Adorei. Prazer, viu? Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. The House.